Olá, eu trabalho de enzimas microbianas e o que são as enzimas microbianas? Os micro-organismos, eles são os principais produtores de enzimas. Enzimas são essenciais para o sistema metabólico de todos os organismos vivos. Estão presentes em toda a natureza, em todo ser vivo e em todo o ambiente. Enzimas são moléculas de proteína, elas catalisam biologicamente, ou seja, elas atuam diminuindo a energia de ativação de reação. Elas aumentam a velocidade que isso ocorre e elas não são consumidas nesse processo de reação química. Elas decompõem macromoléculas, elas levam um composto A em um composto B a se transformar em um produto C. Enzimas, elas são bem específicas e elas atuam em substratos bem específicos. Esse é o diagrama do processo. A forma da enzima ela vai mudando enquanto o substrato está se ligando. Ele entra no centro ativo da enzima, ocorre o processo entre a enzima e substrato, gerando o produto dentro da enzima. Por fim, o produto catalisado, nesse processo ele deixa a enzima. A produção de enzima microbiana no uso industrial. As enzimas, elas vêm de bactérias, de fungos, de leveduras, e elas são de extrema importância. Elas são identificadas, elas são catalogadas e preservadas como linhagens isoladas e selecionadas a partir de amostra de solo, de água e outros lugares também. De extrema importância, a modificação genética clássica para aumentar o seu potencial metabólico, principalmente na enzima extracelular. As culturas elas podem ser armazenadas com métodos de preservação em solo, por ultracongelamento a menos 80 graus Celsius, e em agar, pelo método Castellani em refrigerador a 4 graus. Para o uso do micro-organismo, ele tem que ter uma preferência de segurança biológica, ter elevada capacidade de síntese e excreção de enzima. Ele tem que suportar uma condição adversa, como por exemplo a temperatura, pressão osmótica e a força iônica do meio. Ele tem que ter uma tolerância a uma substância tóxica que pode ocorrer e pode ser gerada no processo da matéria, ou até mesmo pelo próprio metabolismo celular. Os pesquisadores eles têm uma técnica de mutação genética clássica que geram cepas a partir das linhagens de micro-organismos modificados da coleção. E os estudos feitos visam aprimorar a produção, o uso de enzima, a escolha do meio de cultivo, condição de fermentação e tipo de reator. Em escala industrial, a fermentação submersa e a semissólida são as mais utilizadas. A cultura submersa tem 3 vantagens, como o controle do processo, menor risco de contaminação e maior rendimento. São bem importantes. E na cultura semissólida temos muitas desvantagens, como necessidade de maior espaço, maior risco de contaminação e maior rendimento. E uma vantagem apenas, que é o resíduo industrial de baixo custo. Esse é um reator de 10.000 a 100.000 litros de processo descontínuo em um período de 30 a 150 horas e o seu controle de atividade enzimática. E é para o controle de atividade enzimática. Sistema de cultivo submerso por batelada. É um sistema de cultivo mais empregado na produção de enzima. Envolve o conhecimento de cinética. Algumas enzimas são marcadamente instáveis depois de sua etapa de produção. Esse efeito das variáveis operacionais tem a ver com o pH e a temperatura, como celulase de Trichoderma rhizei, em meio de cultivo, onde o celulósio tem o pH ótimo de crescimento, de 4,8, e o seu ótimo de produção é de 3,5. Uma solução é o uso de valor intermediário ou alterar programadamente o pH e a temperatura. A maioria das enzimas comerciais
são enzimas degradativas, produzidas de forma parcial ou totalmente dissociada do crescimento. Isso não é absoluto. Modelo de Ludeking e Piret para a cinética da produção de metabólitos por fermentação, situação intermediária frequente na prática, amilase de Bacillus subtilis, glucoamilase de Aspergillus niger e lactase de Escherichia coli. Produção de enzima extracelular industrial, Bacillus e Aspergillus de 80 a 85% do mercado. Uma enzima não é necessariamente sintetizada durante parte do ciclo de crescimento. Se você observar no gráfico, o meio de composição adequado em atividade enzimática em relação ao tempo que acontece essa atividade enzimática, o crescimento microbiano ele varia a sua produção de enzima. Alguns aqui, se você reparar, tem um crescimento contínuo, um platô e mantém, ou cresce mais. Alguns no caso aqui para exemplificar, ele tem um platô e depois uma queda e cresce novamente, platô e cresce mais. Então essa é uma diferença. Para a produção de enzima, busca uma linhagem microbiana com melhoramento genético, seu meio sintético ou matéria, fontes de carbono e energia, farinhas amiláceas, por exemplo, soja e cereais, para nitrogênio, farinha de peixe, licor de milho, soja, fator de crescimento e micronutriente, extrato de levedura, licor de milho, sementes oleaginosas, enzimas indutíveis, por exemplo, indutor xilose para xilose isomerase, separação, depende da localização da enzima, uma endoenzima intracelular e exoenzima extracelular. Nessa tabela temos alguns exemplos de enzimas, a origem dela, a indústria de aplicação e a sua aplicação. No caso aqui, por exemplo, a celulase, a sua origem é Aspergillus niger e Trichoderma viride, para a indústria da cerveja, e a sua aplicação é a preparação de concentrado líquidos de café e clarificação de suco. Um outro exemplo interessante aqui é a lactase, Saccharomyces fragilis, ela é da indústria láctea e é para a hidrólise da lactose. O aspecto de controle genético da produção enzimática. Na repressão pelo substrato. Na presença de uma fonte de carbono rapidamente assimilável como a D-glicose, a síntese de muita enzima se encontra reprimida. Repressão por catabólito é um fenômeno que se dá comumente nos micro-organismos e afeta muito a enzima constitutiva e induzida. Repressão pela presença de compostos que contêm enxofre, nitrogênio e outros. Com a síntese da proteinase extracelular de Bacillus subtilis é reprimida pela presença no meio de cultivo de certos compostos que contêm o nitrogênio, como o glutamato e o aspartato. Aqui temos um exemplo, na fase upstream temos 2 estoques de cultura. Um dos processos vai ser estoque de cultura, vai para o crescimento em frasco agitado, vai para o pré-inóculo em fermentador e vai para o fermentador principal. O outro estoque de cultura vai para esterilização e vai para o fermentador principal. Após isso, a fase downstream, onde ocorre a separação, ocorre a concentração, purificação e o acabamento. Síntese e excreção de proteína extracelular, produção de enzima segregada, que possa difundir livremente através da parede celular e, no caso de fungos e bactérias gram-positivas, chegar ao meio externo. Algumas enzimas permanecem associadas a estruturas da membrana ou da parede celular. Nas bactérias gram-negativas, a
A secreção de enzimas é mais complexa devido à presença de uma membrana externa. A única enzima relevante produzida por uma bactéria gram-negativa é a pululanase de Klebsiella pneumoniae. Meios de cultivo: meio sintético, matéria-prima natural, substância natural complexa, melaço, licor, arroz, milho. Os mecanismos de controle que operam sobre a síntese enzimática, indução e repressão catabólica devem ser considerados na formulação do meio, levando em consideração a presença de indutor, no caso da produção de enzima indutível, como por exemplo, o âmido para amilase, a xilose isomerase, que vem da indução da xilose, e a eliminação do substrato que causa inibição no caso do cultivo em batelada. A fermentação em meio semissólido é um crescimento de micro-organismo sobre ou dentro de partículas em matriz sólida, onde a quantidade de líquido tem um nível de atividade de água que possa garantir o crescimento e metabolismo dos micro-organismos, com uma condição de cultivo serem mais parecidas com o habitat natural, crescendo e excretando assim mais enzimas. E a concentração dos produtos após essa extração é bem maior e gera menos resíduo líquido. Esse processo desperta maior interesse econômico em regiões com abundância de biomassa, em biomassa e resíduo agroindustrial, que representa material barato e abundante. Ficou uma redundância aqui. Muito obrigada. Essas são as referências bibliográficas do trabalho de enzimas microbianas.